Vai ter conversa, Vai vai ter ter conversa. conversa. Vai ter conversa? Vai ter conversa. Vai ter Vai ter conversa. No último episódio dessa série, a gente vai fazer um especial sobre histórias de família durante a pandemia. E daí a gente quer te ouvir. Manda o seu relato. Pode ser pelo ateliêambrosina@gmail.com, pela nossa página do Facebook, pelo Instagram, Ateliê Ambrosina, ou até nos comentários do YouTube. Fala que a gente quer te ouvir. Como está sendo passar por tudo isso por aí? Bora conversar? E vai ter conversa sim. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE no início desse ano coloca a luz sobre o que temos percebido e sentido no dia a dia, também como sequela da pandemia. O desemprego e fechamento de empresas fizeram e ainda fazem um estrago na vida dos trabalhadores, sendo o trabalho informal um dos mais afetados. Alagoas teve recorde de desemprego em 2020, alcançando 18,6%, o segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas da Bahia. Com o aumento dos preços das necessidades básicas, como alimentação e aluguel, junto de um auxílio emergencial, que é mais um deboche desse desgoverno, se fortalece a lei do cada um por si, nessa meritocracia covarde, desumana e assassina. E uma das maneiras de passar por isso é com gente do lado, é com rede de apoio e é conversando, e muito. Em mais um episódio gravado remotamente, seguimos hoje com a terceira parte de uma série que fala sobre relacionamentos e pandemia. Como foi passar por tudo isso dentro do casamento? Bora conversar? Eu sou Elizabeth, esse é o podcast do Ateliê Ambrosina e seguem aqui comigo no comando dessa série a Ticiane Simões. Oi, Tici! Olá, Dete. Vamos embora para mais uma conversa. Uma conversa delícia hoje, hein? E a Salete Bernardo. Oi, Sal! Oi, meus amores. Eita, e hoje vai ser gostoso, hein, com esse casal. Vai dar o que falar. Para começar essa conversa, estão aqui conosco o Diego Felipe e a Josi. Eles são casados e toparam participar desse papo. E como eles também fazem parte do Ateliê Ambrosina, hoje teremos um episódio essencialmente caseiro. Se apresentem, por favor. Meu nome é Josi, também faço parte do Ateliê Ambrosina. Também achei massa participar desse papo, que eu sei que vai ser bem porreta, vai ser bem gostoso. Então vamos lá, vamos embora. Eu sou o Diego, faço parte da Ateliê Ambrosina, desde a fundação até agora. Sou homem trans, sou o único homem, né, do ateliê. E é isso aí, vamos embora, vamos conversar. A gente tem uma cota hétero e uma cota de homem na Ambrosina. Pois é. A gente conversou com todas as cotas nessa temporada, né? Verdade. E aí, meninos, conta pra gente, antes da gente começar a falar da pandemia, queremos saber a história de vocês, como que começou esse amor, como se apaixonaram. Queremos saber tudo, por favor. Contem tudo, não poupem os detalhes. É o seguinte, a gente se conheceu em 2015 em um grupo de WhatsApp. Por acaso, o Diego ainda era gostosa, então eu estava saindo de um relacionamento abusivo e foi que quando conheci o Diego, a gente ficou primeiro amigos e depois a gente resolveu se encontrar na festa da minha prima. Então, foi aí que tudo começou, né? Apesar que o primeiro beijo quem foi que deu fui eu, que eu nunca tinha ficado com menina, mas eu vi que a hora estava chegando e não saía nada. Eu disse, então, vou ter que dar o primeiro passo. Então foi assim, foi um momento, ele apareceu num momento assim bem que eu estava precisando muito de um apoio, de uma pessoa do meu lado, uma pessoa sincera, verdadeira, que estava ali para segurar minhas mãos. Então foi tudo do jeitinho que era para ser, entendeu? E foi um momento muito bom para mim. E já vamos fazer 6 anos juntos. E foi aí que depois que a gente estava junto, que então eu comecei a conhecer o outro lado da história do Diego, né? Que ele não tinha ainda se saído do armário. Foi aí então que tudo começou, né? Foi um relacionamento muito, muito delicado,
tanto da parte da minha família como da parte da família do Diego. Hoje, a minha família está mais de boa, né, está mais elevado, estão mais, assim, respeitando à medida do possível, mas estão, porque é aquilo, né, quando a gente vai conhecendo as coisas, quando a gente vai vendo, tendo notícias, aprendendo, a gente fica mais madura, né. E antes eu não tinha esse amadurecimento como eu tenho hoje, colocar as pessoas no exato lugar. Então, tudo o que aconteceu e vem acontecendo sempre tá servindo de aprendizado para mim, né. E depois que eu conheci o Diego, eu fiquei uma pessoa mais madura, ele vem me ensinando muita coisa que eu não sabia, que eu era muito leiga, então as coisas estão sendo bem aberta para mim hoje. Não foi fácil, não está sendo fácil e nunca será fácil eu sair do relacionamento lésbico. A gente vai chegar já já nesse detalhe. Então, assim, no começo foi bem difícil, né, mas, hoje em dia está sendo bem, dá para levar, mas é uma experiência bem boa para mim, né, porque eu conheci mulher, e estou com homem, da mesma mesmo ser humano. Então é isso, é uma coisa gostosa, né, de se falar. Eu acho que é a concretização da bissexualidade de Josi, né não? É, com a mesma É pessoa isso ela aí. se Com a realiza. mesma pessoa. Bem louco, mas é bem bom, é muito bom quando as pessoas perguntam que a gente sabe explicar, é mais ou menos um dia inteiro para entender, mas no final sai tudo bem. Ô Diego, e fala um pouco pra gente desse primeiro momento aí, desse encontro, como foi ter essa mulher aí roubando esse primeiro beijo e concretizando essa paixão que estava ali no WhatsApp? É que eu sempre fui muito tímido, né, assim, no WhatsApp, né, eu me desenrolava bem, né, tá, vou fazer e acontecer. Mas pessoalmente, né, A teoria estava ótimo, né? a teoria estava boa, agora a prática, né, sempre fui muito tímido. Então eu estava esperando, o momento certo, né, a hora certa. Também eu sou um cara muito respeitador, assim, muito na minha, né, então ela me surpreendeu, né, com o beijo roubado. Bora conversar. Foi que quando eu conheci a Bruna, através do Diego, que ainda ia fazer a Ambrosina, ainda iam gerar a Ambrosina, foi quando eu conheci, que foi que me entusiasmou mais seguir com o Diego, né, que às vezes eu acharia que era melhor parar, cada um fosse para o seu lado, era melhor ficar mais do lado da família do que viver sob pressão, né, viver sob pressão. Então, aí quando foi que, o Diego me falou sobre o curso e tal, conheceu a Bruna, que ela chamou a gente, convidou a gente para uma reunião, e foi daí que eu estou até hoje, elas estão até hoje me aturando. E já é uma família para mim, né, Com é mais uma prazer. uma uma maravilha. Eu queria saber ainda um pouco, assim, dentro desse bolo do relacionamento de vocês, o como que foi, se relacionar à distância, porque vocês moravam em municípios diferentes, né, em cidades diferentes. Como que foi isso? Isso, E isso. quando se concretizou essa união, assim, de corpos no mesmo espaço, como que foi essa adaptação também? Aí foi quando que o Diego morava em Murici, que é bem pertinho daqui, né. Enquanto ele estava trabalhando em Murici, então ficava mais fácil para mim, porque eu trabalhava aqui no buffet e final de semana eu estava livre. Então a minha prima morava lá, aí eu sempre ia para lá. Assim, na verdade, quando eu dei o primeiro beijo no Diego, e a gente Já foi teve a morar nossa junto. primeira noite de amor, a gente não se largou mais, nem um minuto. No outro dia me chega essa mulher com as malas na porta para morar, Eu né. disse: "Não, você agora vai ter que me aturar, eu não vou esperar mais nada". E foi quando ele já estava no processo de sair do trabalho, que ele trabalhava em Murici, foi que quando já estava, acho que só faltava um mês, né, para ele sair do trabalho,
Aí a gente achando que ia continuar como estava, aí foi que começou esse lado ruim, né? Que foi o lado da distância, que ele teve que ir para a casa dos pais dele e eu ficar aqui em Maceió. Então foi uma coisa assim bem, aí que tornou uma coisa mais delicada ainda, porque veio que a confiança, tinha que ter uma confiança, né? Tinha um certo tipo de medo também, porque era pressão lá, era pressão aqui, entendeu? Então, era assim, aquela coisa, e agora? Será que vai dar certo? Junto é uma coisa, né? A briga a gente conseguia relatar no mesmo instante, porque estava junto. E distante? Como é que a gente vai conseguir resolver? Né? Eu era muito, né? Muito ciumenta, muito ciumenta, porque assim, eu estava num relacionamento que eu nunca vivi, então, ele me acolheu com uma forma tão gratificante, uma coisa tão maravilhosa, que eu tinha medo de perder aquilo que eu estava vivendo, né. Então eu estava tão acostumada a estar ligada ao Diego todos os dias, quando ele estava em Murici, e quando ele foi embora, foi como se tivesse levado um pedaço de mim, entendeu? Porque o costume, de estar, saber que você está perto, saber que eu vou ver você a hora que eu quiser ir, aonde ele estava era mais difícil, porque era quase 4 horas de relógio para estar lá, então não podia ir, porque a mãe dele não aceitava e tal. Então ficou bem difícil mesmo, mas era aquilo, né, era um dia após o outro, e vivendo um dia após o outro. Terminávamos por telefone e voltávamos na mesma hora, dormíamos juntos, todos os dias a gente dormia junto no telefone, todos os dias, todos os dias. Se eu saía, eu E é estava claro que grudada, se aguenta. se eu saía, eu estava grudada no telefone. Não acredito que você passa o dia todo com esse fone no ouvido, a gente estava distante, mas no mesmo tempo estava perto, porque a hora que a gente acordava, a ligação, a coitada da Claro, não conseguia mais. Acho que a Clara já estava dizendo: esses dois aí a gente vai Falei. expulsar eles, senão a gente vai falir. Porque era ao acordar, ao dormir, a gente estava sempre interligado. Então, foi aí que teve a oportunidade, né? Ele vinha para aqui, para Maceió, mas vinha assim, tipo, numa sexta, e voltava na segunda, e era aquilo, né? Feliz quando vinha e triste quando ia, né? Aí foi aí que então ganhou, teve uma proposta da Bruna para ele vir morar aqui em Maceió, porque ele já estava prestes a ir embora para Caruaru, porque por conta de trabalho, que é onde ele mora é bem, bem precário mesmo o trabalho, é uma cidade pequena, um interior pequeno, então não tinha tanta oportunidade de trabalho. E foi quando ele ia para Caruaru trabalhar lá. Eu disse: meu Deus, se está longe aqui, imagine Caruaru. Aí eu disse: não, você vai, depois eu vou. Aí foi quando a Bruna, com a digníssima ideia dela, maravilhosa, que eu agradeço a ela todos os dias até hoje, convidou o Diego para, então, ele fazer parte lá do projeto do Pontal, para tomar conta da casa. Aí foi aí que começou essa jornada da gente ficar junto, e até hoje, graças a Deus, a gente vivemos no nosso cantinho e não desgrudamos nunca mais. Eu tento, mas não Ele tá tenta, ruim. mas eu não deixo. E assim vai, graças a Deus. Agora eu quero saber mais do Diego, assim, como foi a transição, como foi sua história, assim. A minha transição, né, começou, eu não sei se, eu não digo assim atrasado, eu digo no tempo certo, no momento certo, né? Eu comecei a minha transição com 32 anos, 32, quase 33, mas desde os 7, 8 anos eu nunca, assim, me vi como uma menina, nunca me vi como uma criança, do sexo feminino. Eu só não entendia e só não sabia o que que era, né? Mas com 7 anos, eu lembro que eu até já falei isso em uma aula com a Sal, que falavam assim, que se a pessoa passasse embaixo do arco-íris, a menina virava menino e o menino virava menina. E eu não sei quantas vezes eu tentei passar embaixo desse tal arco-íris, porque queria, né, me transformar num menino. E eu lembro de vezes que eu ia dormir
e eu orava para Deus para morrer, para nascer em outra vida menino, porque eu queria ser um menino, eu não aceitava ser uma menina, né. Só que eu tinha muito medo, né, da minha família, eu sempre tive muito medo dos meus pais, porque eu conhecia, né, eu sabia como eles eram e por ser pessoas, que tiveram uma certa criação, né, e principalmente a minha mãe, então eu tinha muito medo de chegar para ela e falar sobre isso, né, eu sabia que ela não ia entender, e nem eu entendia o que é que era, né, porque eu não entendia o termo trans, não sabia o que era um homem trans, eu não sabia o que era uma mulher trans, até então eu sabia o que era uma travesti, né, mas esses outros termos eu não conhecia. Então, eu comecei a me relacionar com 15 anos com menino, né, e pra ten mas eu sempre gostei de menina, né, mas por conta da família e tal, eu comecei a me relacionar com menino, aí depois eu comecei a ficar escondido com a menina, né, eu tive um relacionamento até longo com a menina, né, mas aí depois eu mesmo comecei a ficar com preconceito, né, "Pô, não é a vida que eu quero pra mim, eu vou ter que enfrentar meus pais, vou ter que enfrentar, o mundo, isso não é o que eu quero". E eu tive uma decepção, então juntou tudo e eu conheci o pai da minha filha, né, eu casei, fiquei 5 anos com ele casado, que foram os piores, anos da minha vida, não por ele, né, ele era uma pessoa maravilhosa até então, tudo certo com ele, mas era por mim, por eu estar vivendo algo que eu não queria. Né, para vocês terem uma ideia, o momento mais feliz do meu casamento era quando ele saía de casa, que eu podia colocar as roupas dele. Eu ficava muito feliz que eu colocava as bermudas dele, eu colocava as camisas dele, então eu me sentia ali o homem da casa, né. Chegou um momento que eu não suportei mais, porque estava muito difícil estar vivendo aquilo, né, era uma tortura para mim, eu fiquei quase em depressão, né, eu chorava, foi o momento, assim, da minha vida que eu acho que eu mais sofri. Então chegou um momento que eu resolvi, sentei com ele e eu falei: "Olha, eu vou falar a verdade, porque eu não estou aguentando mais, eu você é um cara, um homem bom, você é um homem maravilhoso, você é um bom pai, você é um companheiro, mas não é isso que eu quero, né, não é isso que eu quero". E ele começou a me indagar o porquê, o que era que ele tinha feito. E eu falei para ele: "Você não fez nada, o problema é", falei na lata: "Eu não gosto de homem, infelizmente não é isso que eu quero". E aí ele se revoltou, foi lá, falou pra minha mãe: "Ah, porque a sua filha é sapatão, que a sua filha tá me deixando pra ficar com uma mulher", e na verdade nem existia mulher nenhuma, né. E aí ele surtou e começou, tipo, investir contra a minha vida, né. Eu saía, eu não podia sair de casa porque, eu saí de casa, ele jogava a moto em cima de mim. Então o homem que era bom, né, de repente ele se transformou no meu karma, né. Falou que ia tirar minha filha de mim e, nossa, muita coisa. Então eu tive que sair da minha cidade para Murici para trabalhar, tive que deixar minha filha com a minha mãe, com os meus pais, na época ela tinha 4 anos, por conta disso, né, por medo, porque realmente ele começou a me perseguir. E aí quando eu cheguei em Murici foi que eu me senti livre, né, me senti livre, agora eu vou viver aquilo que eu quero, agora eu vou ser feliz, então eu posso dizer que eu fiquei loucão, né. Eu não perdi a festa, né, a menina que vinha eu estava beijando, queria nem saber se era feia, bonita, o que viesse de menina eu estava pegando geral mesmo, né. Depois, aí eu conheci Josi, né, e aí eu sosseguei o facho, e estamos aí até agora, né. Aí com 4 anos de relacionamento com Josi, eu descobri o que era o termo trans, né, eu fui pesquisar o que é que eu era, porque eu também não me sentia lésbica, eu não me sentia menina, né, eu era um homenzinho, né, então eu fui pesquisar o que é que era, aí foi quando eu conheci o Tasso Brant, né, fui ver a história do Tami, e aí eu descobri que eu era um cara trans, né, que eu era um homem trans, e aí eu fui correr atrás desse processo de transição, né, eu procurei médico, procurei iniciar a minha transição, e eu tenho 2 anos de transição, né, e hoje eu sou o que eu sempre fui, né.
Então, a primeira vez que eu falei com a minha mãe após a transição, né, já falou que, eu não tive um filho, eu tive uma filha, e foi aquele problema todo, enquanto seu cabelo não crescer, você não vem na minha casa, e aquilo me incomodava, me deixava mal, mas na época, né, o meu pai ainda era vivo e foi o meu aliado, né, porque desde garoto, né, desde os meus 12 anos, o meu pai sempre falava: "Venha cá, meu nego, venha cá, meu neguinho", porque o meu pai já me via como um menino, né. E foi, assim, para mim foi muito importante, porque me ajudou muito, porque eu estava entrando em depressão, né. Eu tentei me suicidar 3 vezes por rejeição, por outros fatores, né. Então o Josi me ajudou muito, né. Quando eu estava ali caindo, 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 ela ia lá e falava: "Olha, eu tô aqui". Aí tinha a minha filha que na frente da minha mãe ela tem medo, né, mas quando a minha mãe não tá, ela me chama de pai, né, ela chega para conversar e fala: "Ó, eu amo você de qualquer jeito, do jeito que você for, eu amo você", né. Ela mesmo pesquisou o que era, transexual, foi ver o que que era, e assim, é são coisas que me ajudaram muito, né. Então, hoje eu não tenho mais o meu pai, né, infelizmente ele faleceu dia 27 de dezembro. Mas antes de falecer, é o último olhar dele, assim, e as últimas palavras dele, eu vou guardar para sempre, e sempre vai me dar força para seguir, sempre que eu estiver caindo, eu vou lembrar disso. E aí? E a Josi, como foi essa transição também desse relacionamento que você começou a falar, era lésbica, agora tô com um relacionamento hétero, como é que tá por aí? Tiraram sarro de mim, hein, na Ambrosina: "Ah, agora você é hétero". Gente, Jamais, jamais. não, assim, eu a primeira vez que eu vi Diego, que ele mandou uma foto para mim no WhatsApp, ele nem perguntou se podia, chegou e pá, mandou uma foto, Não disse foi nudes, tá? não foi nudes, né, foi uma foto normal. Eu olhei e disse: "Oxe, tem certeza que aqui é uma menina?". Eu ainda perguntei a uma colega minha, que fazia parte também do grupo. Ah, disse: "Poxa, é um machinho escritinho". Então, eu já tive aquela visão do Diego, da foto que ele mandou para mim, que não tinha nada a ver com a foto do perfil. Eu achei que era mentira, que a foto do perfil não era ele, era assim, tipo a irmã dele. Eu disse assim: Ele tá usando a foto da irmã dele e tal". Mas, aquela imagem ficou para mim, entendeu. Aí quando eu fui conhecer o Diego, pessoalmente, eu só via 20% o feminino do Diego. Até quando a gente ia comprar a roupa da gente, aí eu sempre aí eu ia para o lado feminino, ele ia também, né, e eu dizia: "Por que você não compra uma camisa, assim, mais masculina?", porque eu achava lindo quando ele botava uma camiseta masculina, aquelas bermuda que era aquela saroel, né, ele ficava bem, ficava bem menininho, bem boyzinho mesmo. Então eu já tinha aquela visão, não foi uma coisa, assim, que me surpreendeu, né, não foi uma coisa, assim, que eu fiquei que dormi com a menina, acordei com o menino e fiquei estarrecida, não, foi uma coisa que eu já tinha visão para isso, né. Só que começou as mudanças no corpo do Diego, né, já começou uma mudança no corpo do Diego, ele cortou o cabelo. Eu até dei uma ideia, eu digo: "Por que você não corta curtinho o cabelo?". Mas o Diego era assim, ele respeitava muito a mãe dele, muito, muito mesmo. Não é não a gen antes eu achava: "Você tem muito medo da sua mãe, tal", mas depois eu comecei a entender que era um respeito muito grande que ele tinha por ela, entendeu. Se ele respeitava muito a ilha dela e tinha muito medo de assim, complicar mais a situação. Aí foi que uma vez ele falou para mim, ele estava lá em Minador, e eu estava aqui, ele falou para mim: "Ó, eu vou cortar meu cabelo". Aí eu disse: "2 dedinhos", aí ele disse: "Não, quando eu voltar eu mando a foto". Aí quando o Diego cortou o cabelo e mandou a foto para mim,
Eu, caramba, não acredito que você cortou seu cabelo assim. Isso, a gente no telefone, e eu ouvindo a voz de fundo da mãe dele. Você sabia que você foi fazer isso porque você já sabia o que era que você ia cortar o cabelo? Eu pensei que você tinha cortado aquela música de fundo, bem maravilhosa. Eu sabia que você ia cortar o cabelo desse jeito. E você já está comunicando a sua parceira, porque foi ela que mandou você cortar o cabelo desse jeito. E eu, toda gratificante, né? Disse, poxa, do jeito que eu queria, o Diego cortou o cabelo. E eu sabia que ele estava feliz pelo esse primeiro passo que ele deu do cabelo, né? Porque assim, o cabelo é o perfil da mulher, né? Para a sociedade. Você tem que ser aquela menina, aquela moça, aquela mulher do cabelão, né? Aquela coisa toda. Então, quando ele cortou o cabelo, eu disse, gente, não tem como, não tem como. O Diego é um homem, ele só não, sei lá, ele só não está querendo mostrar que é, mas é. E também eu não tinha esse conhecimento de trans, né? Não tinha, só ouvia falar, porque por conta dessas pessoas que o Diego falou, citou os nomes, mas eu não tinha tanto conhecimento como eu tenho agora, né? Aí foi que quando o Diego veio para cá, que começou a transição dele, e eu comecei a notar, né, o pelo, a barba. Então, aí eu comecei a me questionar. Oxi, não, minto. Aí uma colega minha pegou e falou, Josi, eu vi você com um rapaz, porque ela não conheceu o Diego. Ela disse, eu vi você com um rapaz. Você não está com aquela menina mais, não? Aí eu disse, uau, eu fiquei até assim, né? Eu disse, uau, que menina? Disse aquela que você conheceu em Murici. Aí eu comecei a rir, eu disse, meu Deus, vai ser um ano para essa criatura entender. Aí eu falei, pincelei minha conversa, aí ela olhou para mim e disse, oxe, como assim que você não queria mais homem e agora você está com um homem? Aí eu disse, meu amor, eu tenho as duas pessoas em uma só. Eu não enterrei o Diego menina, não, porque eu sempre falei para ele, porque tem partes que me faz lembrar e eu gosto. E tem o Diego que eu amo. Eu não sei se a ti se lembra que foi ter relatado numa reunião da Ambrosina, que uma das meninas me perguntou o que é que eu estava achando de tudo isso. Eu falei, não, mas eu não estou pelo que o Diego é, eu não estou pelo que o Diego que eu vejo, eu estou pelo que ele é, eu estou pelo sentimento. E não foi difícil aceitar, porque a gente se completa até na hora do sexo, a gente se completa. Eu só fiquei com medo de algo, de algumas coisas, mas foi bem, bem, bem leve, bem maravilhoso, não mudou em nada, não sei, da parte dele, mas a minha parte assim, não mudou em nada. Quando eu quero também, quando eu não quero, né? Os órgãos, eu tenho escolhas, né? Eu sou bem gratificante porque eu tenho escolhas, então, de se hoje eu não quero, então, aí ele já sabe. Hoje eu não quero ser hétero, hoje eu quero ser lésbica. Hoje eu não quero ser hétero, tá? É Eu quero interessante, ser Josi, lésbica. isso que você traz, porque eu acho que na nossa última conversa que a gente falou um pouco sobre quem é, e que lugar que ocupa essa parceira, né, na hora da transição, porque querendo ou não, hoje, graças às deusas, a gente tem um acompanhamento psicológico dessa transição, né, o SUS já realiza esse acompanhamento, tanto com a parte dos remédios, né, dos médicos, como com esse acolhimento psicológico que é tão importante e necessário, mas que é só direcionado à pessoa que está em transição, mas e esse entorno, né, essa família, essa parceira que está ali acompanhando isso e que de alguma forma não tem acessos a esse tipo de conversa, né, de poder conversar e debater sobre o como que esse processo chega também para dentro da relação, né? A gente conversou um pouco sobre isso, acho que até tomando uma cachaça, na pracinha do Jacintinho, que eu me lembro. Eu lembro vagamente de algumas falas,
Mas o como que isso ainda faz falta, né? Assim, o como que ainda está dentro do lugar do eu preciso ir saber, assim, eu preciso ir correr atrás de me informar, mas nunca estou incluída dentro disso como um programa. E o quanto isso faz com que relacionamentos como o de vocês, que iniciam dentro desse lugar do entre duas mulheres e termina dentro desse lugar de uma relação hétero, né? Com um homem trans em transição ali ainda. Venho falar que eu não tive acompanhamento de nada. Foi eu e eu. Tipo assim, eu vendo, porque eu acho que estava sendo mais difícil para mim do que para o Diego, porque o Diego ele estava é, 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 comigo, eu estava ajudando ele, eu estava dando suporte a ele, eu estava conversando sempre quando ele vinha frustrado da casa da mãe dele, eu sempre dizia não, mas você sabe, e aquela coisa toda. Então eu estava vivendo para ele, estava me doando para ele, e eu estava esquecendo que eu tinha que ter um acompanhamento para mim, porque assim, eu estava resolvendo as coisas da minha forma, do meu entendimento. Eu não tive chance de ir para uma psicóloga, de passar para mim como é que eu devo fazer. Tipo, eu fui a minha psicóloga, entendeu? O meu entendimento foi eu e eu. Eu via, eu tinha dia que eu olhava assim e dizia, e hoje, como é que eu vou fazer? E hoje, como é que eu vou lidar? Porque, assim, quando os trans estão em processo de transição, eles ficam, tipo, umas pessoas bipolar. Um dia eles estão numa situação, outro dia eles estão em outra, entendeu? Então, eu conheci o outro lado do Diego. Então, até então, eu conheci o lado do Diego, aquela pessoa mais calma, mais assim, para o Diego falar, eu falava, sem palavra, eu podia falar uma. Então, quando ele começou com no processo de transição, o hormônio, né, ele agita muito. E a pessoa fica muito, sei lá, loucão. Uma hora tá feliz, outra hora tá triste, uma hora tá rindo, outra hora tá chorando. Tinha dia que eu olhava, o dia que só via na cama, deitado, e eu ficava, o que foi? Eu sem ter aquele entendimento que eu tenho hoje. O que foi que aconteceu? Eu fiz alguma coisa e tal. Ele, não, isso é de mim mesma. E aí, depois que então ele começou a me ensinar. É assim, quando a gente está em processo de transição, que a gente começa a se hormonizar, a gente fica dessa forma, não livre, porque é assim mesmo, o corpo está tendo uma transformação. Então, eu sei que não é fácil para você, e aconteceu até um caso que me agitou muito, e até hoje mesmo, às vezes, coisas novas que acontecem, que eu fico olhando assim, meu Deus, quando eu penso que tá tudo bonzinho, aí vem e acontece isso, entendeu? Mas, assim, como eu falei até para você aqui, quando a gente estava aqui, na pracinha, que deveria ter, né, que deveria ter um acompanhamento para mulheres, para companheiros de homens e mulheres trans, porque a gente somos parceiro deles, estamos ali acolhendo ele, mas tem que ter para nós também, porque quem não sabe lidar, às vezes até foge do barco, né? Quem não sabe lidar, não, isso aqui não dá para mim. Eu estava num relacionamento lésbico, estou num relacionamento hétero, então está sendo uma coisa muito conturbada, na verdade, né? Então, tem pessoas que saem do barco mesmo, que deixam mesmo. Porque eu conheci um casal que ele estava namorando com a menina, então ele começou a ter, como é que se diz? Começou a conhecer, ele falou para o Diego que sentia isso, mas não sabia como assumir esse lado, né? E ele já tinha essa namorada. Então, aí foi que quando o Diego falou, eu vou dar o número da minha esposa para ela, para ela começar a conversar com ela e tal. Bora conversar. Aí, no caso, você já começa a falar um pouco de como foi essa questão da pandemia, né? Porque
foi nesse período de transição do Diego que vocês ficaram presos, né? Sim, Dentro foi. de A gente ainda casa. não se matou, E né? aí, A gente, assim, estamos vivos. Oi, estamos vivos. Mas, assim, Importante. porque a gente tem bastante. muita coisa para fluir da terra, né, ainda, né, do mundo. Mas, assim, aí que começou o processo mata-mata, né? Foi o tempo que a gente foi morar com a minha mãe. Aí, com o negócio de 5 meses, veio a pandemia. Eu fiquei sem trabalhar, só ficou o Diego. Então, era aquilo: casa, trabalho e Josi, Diego, né? Eu era Diego, casa, Diego, casa, Diego. E então eu comecei a não digerir essa situação, começou a me incomodar. Começou a me incomodar. Diego não podia viajar para dar um espacinho à minha mente. Então foi um tempo que o Diego também deu uma surtada, sumiu, né? Que eu fiquei desesperada, disse: eita, o alienígena levou o Diego, porque agora, né? Então foi o tempo mais delicado que a gente passou na nossa vida, foi o tempo da pandemia 100%. Porque não acabou, né? Porque não acabou, mas foi o tempo que a Sim, gente sim. disse: ou agora a gente se separa, ou a gente vai ficar interligado pro resto da nossa vida. Endoidou, pegou as coisas dele, foi esparecer em outro lugar. Não fomos adultos e maduros para isso, né? Porque deveria ser uma coisa bem diferente, deveria ser uma coisa bem espontânea ele chegar e falar assim: olha, eu estou com a cabeça virada, eu estou precisando respirar, eu preciso sair, né? Então você tem que me entender, porque não está sendo fácil. Pandemia e hormonização, transição, tá sendo uma coisa bem fechada para mim. Então, por favor, entenda isso. E eu com certeza vou entender, morrendo, me matando, mas eu tinha que entender, porque eu tinha que dar esse espaço para ele. Porque também eu poderia ser do contrário, eu precisar disso, dessa respiração, desse outro ar. Não aconteceu, porque o Diego acharia que eu ia surtar e tal. Então, ele mesmo tomou a decisão dele, foi embora, né? Mas, assim, eu creio que não foi fácil para ninguém. Foi muito forte essa tempestade. Eu acho que a que vem agora, as que vieres agora, vai ser fichinha, né? A gente queria até aproveitar para pegar um pouco desse o quanto foi, né, de transição real, e aí não só transição de Diego, mas a transição no todo. Houveram perdas, né, dentro desse lugar da Covid, houveram perdas do lugar familiar dentro desse processo, né, desses últimos 1 ano e meio que a gente vem passando. Então, cada lugar de perda dentro desse lugar também remoía dentro da relação e remoía dentro da família. Conta um pouco também, assim, para vocês, como que foram a perda do pai de Diego, foi dentro desse processo, mãe de Josi também. Então, Quando a minha mãe faleceu, em maio, a pandemia veio mesmo em março, né? Ela veio com tudo em março. Então, a minha mãe faleceu em maio, aí eu fiquei muito, Diego foi muito companheiro meu mesmo. Aí foi que começou o processo, a gente só, né? Foi quando começou o processo, eu e Diego, Diego e eu. Que minha mãe morava comigo, aí ela ainda tinha ela, para a gente não abalar ela, a gente evitava muito, mas depois que a gente ficou só, aí que começou a situação. Então, cada coisa que acontecia, juntava a perda da minha mãe com o que acontecia. Aí foi que, quando foi em novembro, foi que aconteceu essa loucura de Diego conhecer os 4 cantos do mundo. Quando foi em dezembro, eu perdi o meu sogro, né? Que foi o pai do Diego. De tudo que aconteceu isso, eu acho que ajudou a gente se unir mais ainda, né? E tudo que aconteceu, dessas perdas, dessas desavenças e tudo, e quando a gente se centrou e disse: não, vamos mudar. A gente tem que ter mudança, a gente tem que mudar. Porque eu tive um relacionamento frustrado. Você viveu essa vida de aparência para sua família. Vamos pegar tudo isso que aconteceu para que a gente consiga centrar no que aconteceu e ver o que é que a gente quer.
E foi que quando a gente se uniu mais, não conseguimos morar mais só, por conta que o Diego também depois perdeu o trabalho. Aí vem outra situação, morar na casa da minha tia, com os meus 2 filhos e minha tia. Aí a gente já não tinha mais a nossa intimidade, né? A gente já não tinha mais a nossa convivência só. Agora é a 3. Aí vem mais processo, não pelos meus filhos, que são maravilhosos, que respeitam muito o Diego, respeitam muito nosso relacionamento. Eles nunca foi de falar, maninha, eu não quero, estou passando por isso, estou passando por aquilo, não. Eu acho que Deus preparou primeiro eles para então me preparar, né? Então, a gente estamos morando na casa dela, o Diego ficou sem trabalhar, e eu também, agora que a gente está começando novamente do zero, né? Isso é bem frustrante mesmo. Eu não desejo para ninguém. Tá bem, essa pandemia tá devastadora, a gente ainda vai demorar muito tempo para conseguir se reerguer. Mas é interessante essa coisa que você falou, interessante, muito preocupante, porque quando você fala do que se chama do surto do Diego, quando ele deu essa saída, precisou dar essa escapada, é muito louco, porque eu me lembro também, quando isso aconteceu lá no Brasília, todo mundo ficou atento a isso, mas como também tem a preocupação com a violência, né? Com a coisa externa, né? Isso acontece com os casais LGBTs, né? Na questão do medo da sociedade. Eu me lembro que quando eu namorava Helena, que vinha para cá em Maceió, a gente no início ficava em hotel, pousadinha e tal, a minha mãe morria de medo da gente passar por alguma violência numa pousada, num passeio turístico, porque tem casos, né? Acho que tinha acabado há pouco tempo, umas meninas tinham sido assassinadas numa praia. E eu me lembro da minha mãe morrendo de medo. Então, assim, essas escapadas, esses perdidos que a gente dá e que existem, eles têm um peso maior, né? Da preocupação, do medo para onde você vai. Então, assim, isso também é uma coisa assustadora, assim. É porque, assim, quando aconteceu dessa escapada do Diego, eu só pensava nisso, porque, assim, o mundo, a gente está tão violento, tá tão cruel, que eu pensava nisso, meu Deus, ele não dá sinal de vida, o que aconteceu, meu Deus? E eu ficava processando um monte de coisa, né? Não nem foi nem pelo lado do ciúme do homem e da mulher, mas, assim, muitas das vezes, quando eu estava louca para saber onde é que ele estava, às vezes, eu preferia que ele estivesse numa farra, porque eu sabia que ele estava ali na farra, numa casa de algum amigo e tal, e que estaria tudo bem, né? Não que a gente poderia estar também livre de acontecer alguma coisa, mas assim, tipo assim, eu prefiro que ele esteja na casa de alguém. E a pessoa fica processando um monte de coisas ruins na cabeça. Porque do jeito que o mundo está, quando é para se melhorar, que piora mais as coisas, aí só vem processo ruim na nossa mente. E você, Diego, fala aí um pouquinho, como é que foi essa pandemia? Como é que tá? Como é que tá sendo? Como é que foi? Complicado, né? Acho que para todo mundo está sendo complicado, está sendo difícil, né? Principalmente para os casais, né? Você está ali 24 horas, né? Olhando para a cara da pessoa, né? E vem, junta os problemas, né? Se você não souber lidar, separar as coisas, realmente o relacionamento acaba, né? Você não vai para frente de maneira nenhuma, né? Então, como ela já relatou, né? Eu tenho picos, né, entre alegrias e tristezas e hormonização, né, que é complicado, né? Hormônio e pandemia, eu acho que é uma coisa que, digamos, que afeta muito, né, a cabeça do ser humano. Mas eu tenho tentado, né, agir da melhor forma para não magoar ninguém, para não ferir ninguém, para não ferir também, né? Eu teve essa questão do, digamos que surto, né? Que foi algo que foi bom para mim, né? Foi bom para mim, mas talvez não tenha sido bom para a pessoa, né? Enfim, mas foi algo que eu relaxei, bom
no sentido que eu aliviei ali as minhas tensões, né, algumas frustrações que eu tinha, né, de viajar sozinho, de sair sozinho, não meter a cara e sair, tem sido complicado, né, igual está sendo para todo mundo. Voltando ao assunto da transição, né, voltando ao assunto da minha família, a minha mãe falava que não queria me ver de maneira nenhuma com o cabelo cortado, né. Hoje eu vou na casa da minha mãe com o corte de cabelo que eu quero, vou com a minha barba, vou do jeito que eu sou, vou Diego, e graças a Deus ela me recebe muito bem, né, me trata muito bem. Ela ainda não me trata no masculino, mas eu também a entendo, né, eu sei que é difícil para ela, né, como mãe, né, realmente, ela teve ali uma pessoa do sexo feminino, que ela criou como uma pessoa do sexo feminino, né, a vida inteira dela ela me viu como mulher, né, então eu acho difícil para ela, né, eu até a entendo, né, mas graças a Deus agora ela me respeita, eu vou na casa dela quando eu quero, da maneira que eu quero, o que é muito bom, no mais tá tudo certo. Então, na pandemia também, eu tive acesso na casa da minha irmã. Então, aí eu comecei a ver dali que não só era eu, que tinha momentos que um estava no quarto, o outro estava na sala e só respondia pelo WhatsApp, ou senão ela me chamava e dizia, o fulano tá aí, tá. Eu comecei a entender, eu disse, eles estão que não estão nem se conseguindo ver um ao outro. Então, quer dizer que depois eu comecei a ver que não só era eu. Até então, eu estava achando que essa tempestade só era para gente, para nós dois. Mas depois eu comecei a conviver com pessoas que diziam, eu não consigo nem olhar para a cara da minha esposa, as meninas, né? Eu não consigo nem olhar para a cara da minha namorada. Hoje eu disse, não venha para cá, eu não vou para aí. E não sei o quê. Aí eu comecei a perceber que não era só eu e Diego. É, sim, é geral. E um dos Eu nossos passei por isso. objetivos dessa conversa, desse podcast, é conversar mesmo, até para todo mundo entender que não é só com a gente que as coisas que acontecem. E vamos de cochicho. É aquela conversa no pé do ouvido, aquele guardanapo que caiu, aquele tete a tete. Diego, o que você falaria para aquela pessoa que se identificou total com a sua fala? Se ela passou ou passa ou está passando pelo mesmo processo que eu, seja em questões de transição, seja em questões de relacionamento, né, não desista. Posso dizer até que force a barra o máximo que você puder no sentido de conseguir, porque eu sei que às vezes é difícil, sei que às vezes parece impossível, parece que não vai dar certo, né? Parece que tudo vai dar errado, mas não desista, porque se você desistir realmente não vai dar certo. Insista nele até o máximo que você puder, né? Em questões de transição, tudo que foi falado aqui. Eu sei que às vezes a gente olha assim para o espelho e a vontade que dá é de realmente fazer besteira, né? Eu sei que às vezes a gente se desespera quando olha ali e vê que está com o peitinho maior, que engordou um pouquinho, que o seio cresceu um pouquinho, né? Não faça algo que vai te prejudicar. Nada, nem nada do que você olhar ou do que você vê vai te fazer menos homem ou menos mulher, né? Eh, não coloque o carro na frente dos bois, ou seja, não se hormonize por conta própria, né? Isso é perigoso. Procure um médico, faça tudo certinho. Eu sei que a gente é ansioso e quer ver o resultado para ontem, mas não façam isso, né? Busquem um médico, porque ele vai te orientar certinho, ele vai te falar a quantidade certinha e o hormônio certinho que você tem que tomar, né? Não se arrisque, porque a hormonização por conta pode ocasionar um câncer, né? Pode te prejudicar mais na frente, né? Então, esse é o recado que eu deixo para quem se identificou. Josi, sua vez. Manda seu recado. Direto no pé de ouvido de quem vai entender a sua mensagem. Eu quero deixar meu recado para as pessoas que se identificaram do que eu falei, é que existe amor, primeiro, né? O amor, ele é a união de tudo, né? Então, se existe amor, não adianta a gente correr do que a gente sente, né? Então, se existe amor, então vai ter que existir também a perseverança.
A paciência, ela é limitada. Chegamos nos limites da nossa paciência, né? Mas a perseverança não, né? As coisas só param quando a gente para. Então, corra atrás dos seus objetivos. Não vá por conselho de pessoas que não sabem onde é que está, onde é que sente a dor, né? Porque é muito bom quando a gente aconselha aquilo que a gente nunca passou. Então, quando a gente passa, a gente sabe que é que a gente vai falar, mas quando não passa, fica difícil. Então, se ama, corra atrás, aposte, investir no relacionamento. E se depois que passar tudo isso e você estiver com a pessoa do seu lado, olhe, preste atenção mais, saiba conversar, entender, né? Isso também é bem essencial para o relacionamento, invista. E lá mais na frente você vai ter o resultado. Recado dado. Bora para conversa fora e conversa dentro. Cada pessoa conta uma situação, dá um exemplo, um fato que tenha rolado recentemente e que ache péssimo, não concorde, que precisa ser denunciado ou problematizado. Uma conversa fora. Bom, uma conversa fora, um fato que aconteceu recentemente, né, é que nos últimos meses 80 pessoas transexuais foram assassinadas no Brasil, né? Entre elas, uma menina, se eu não me engano, entre 14 ou 16 anos, foi morta brutalmente, né? Uma garota trans. E isso é algo que incomoda muito, muito, principalmente para mim, né? Quando eu saio de casa, tipo, eu não sei se eu vou voltar, não sei se eu vou ser assassinado, né? A próxima vítima pode até ser eu. Então isso é algo que incomoda muito, né? O Brasil, ele é o país mais preconceituoso com relação a isso, né? O país que mais mata transexuais e travestis no mundo, né? Então isso é algo que tem que acabar, né? Tem que haver uma união da nossa classe, né? LGBTQIA+, para lutar contra isso, né? Porque já vimos que se depender do nosso, né, digníssimo presidente Jair Messias Bolsonaro, isso não vai mudar, isso não vai acabar, né? Só vai aumentar, só vai continuar. Então tem que partir de nós, né? Essa união, essa força para que isso acabe. Um fato que aconteceu, uma coisa muito brutal que aconteceu. Eu acho que todos estão sabendo do que aconteceu sobre aquele cantor que agrediu a mulher, que me deixou muito indignada de tudo aquilo que foi visto, que foi dito, que ela buscou ajuda e que infelizmente, a nossa justiça, né? A justiça, ela é muito, muito caótica. Ela ainda está assim, a justiça, a polícia, vamos totalmente dito, ela ainda está vivendo na realidade do machismo. Quando a gente foca naquilo que a gente vê que é verdade, as mulheres ainda têm que estar vivendo abaixo do homem. Porque quando a gente estamos agredida e procura justiça, e às vezes não é aquele resultado que a gente quer, só acontece a justiça quando acontece o feminicídio. Aí que vai pegar o cara e levar preso e agir com tudo que é de lei. Mas se a gente ainda está com vida, vai procurar um espaço que a gente às vezes não encontra. E isso me deixa muito indignada, que a mulher, ela nunca corra dos seus direitos, persevere, vá atrás, dê a sua última gota de sangue, mas não deixe isso impune nunca. Abra a boca. O empurrão que você levar hoje vai ser a sua morte amanhã. Não se calem, grite, corra. E aquele ditado, uma mão nunca tem que largar a outra. E mulheres empoderadíssimas,
mulheres acima de tudo e de todos, porque precisamos ser respeitada e a gente tem que ter respeito, independente da cor, da raça, né, do patamar financeiro. Somos mulheres, queremos respeito. Entendeu? Então é um recado que eu deixo. Eu estava numa dúvida sobre o que colocar, porque essa semana foi bem puxada, né? Assim, de coisas assim, não faltaram coisas. Esse caso que Josi traz, assim, também me tocou profundamente, assim, principalmente pelo fato do rapaz, o garoto lá, que eu não vou dar nem nome, para não correr o risco de ninguém aqui ouvir e sair adicionando, ganhou 250 mil seguidores. Né, pelo fato da fama que o vídeo deu a ele. Então, né, que mundo cruel onde vivemos, onde uma mulher denuncia uma agressão na frente da filha e o cara, o dito cujo agressor, ele ainda ganha seguidores. Né? Então, continuar pressionando. Mas o meu Conversa Fora hoje vai para uma questão bem local, assim, bem o nosso umbigo Maceió mesmo, bem nosso umbigo cultura lagoana, né? Cultura maceioense, e vai uma conversa foríssima para a FEMAC. Sim, infelizmente, por 2 motivos. Né? Primeiro, que não ouviu a classe quando a classe solicitou, implorou em várias reuniões que as eleições do Conselho Municipal se realizassem de forma virtual. E aí, agora, depois de 2 meses, prorrogando o prazo, prorrogando a eleição, surge um surto de Covid dentro da fundação, né, após tanta live que rolou agora no junho, né, tanta gente aparecendo sem máscara, inclusive a nossa secretária. E aí, por conta dos casos de Covid, a sociedade civil vai ficar aí pelo menos mais 1 mês ou 2 sem representação nesse conselho. Então, a minha conversa foríssima vai para a ingestão, nesse caso, da participação social dentro do Conselho Municipal de Políticas Culturais. É bom ouvir. Ai, meu Deus, chega a dar uma dor quando a gente escuta isso, né, Tícia? O meu Conversa Fora de hoje vai para aquela moça, que eu não vou também falar o nome, né? Que ficou revoltada porque a polícia foi fechar uma festa no Rio de Janeiro e mandou a polícia para a favela, né? Então, assim, terrível como essa sociedade doente, né? Que é uma doença, né? O racismo, o preconceito, a homofobia, a transfobia, LGBTQI-fobia, né? Acredita que a minoria, é que precisa de polícia, né? Então, assim, um foríssimo para essa dita influencer, né? Porque só deve influenciar os dela, né? A minha conversa fora também segue um pouco no combo, um pouco do que eu falei na abertura, com relação a emprego, a trabalho, a dificuldade. Com a questão da FEMAC, esse surto que rolou e que eles tiveram que cancelar as eleições, também a quantidade de pessoas que estão morrendo, trabalhadores, a quantidade de pensão que por morte pedida e desligamento por morte é enorme, principalmente para pessoas que foram obrigadas a não tiveram oportunidades de ter home office, trabalhos de linha de frente, são pessoas que mais foram desligadas por morte. Inclusive, essa semana, faleceu o chefe de gabinete de um órgão da prefeitura também, uma pessoa muito querida, um excelente profissional, mas que também foi obrigado a trabalhar, morreu agora de Covid essa semana. É muito escandaloso a falta de cuidado com o servidor, a falta de cuidado com trabalhadores, a falta de cuidado. É muito escandaloso isso. E aí vai, completando com a notícia que hoje está viralizando, entrando nos trend topics, o que vergonha Bradesco, que os bancos lucraram mais de 6 bilhões ao Bradesco, o Bradesco lucrou mais de 6 bilhões só no primeiro trimestre desse ano, e os números representam uma alta de 73% em relação ao mesmo período do ano passado. E mesmo com esse excelente resultado, o banco fechou 8.547 postos de trabalho em 12 meses. Então, assim,
A gente teve alta recorde de desemprego, mas também a gente teve recorde de lucro. A desigualdade só aumentou e só escancara a nossa cara isso. Então, é um absurdo esse capital, esse lucro desenfreado, que a única coisa que importa é o lucro. E aí, fechando um pouco, tem a ver também com esses influencers que ganham seguidores em casos assim, e com os bancos também que oferecem serviços que tudo parece ser de graça, as redes sociais tudo parece ser de graça, seguindo lá a Josi que citou um ditado, também sigo outro, que é aquele famoso se o produto é de graça, você é o produto. Então, muito cuidado com quem você escolhe, muito cuidado com quem você segue, muito cuidado com oferta de dinheiro fácil, que principalmente o banco só está aí para te endividar. O lucro dele é na nossa dívida. No Conversa Dentro, cada um fala uma situação, um exemplo, um fato que tenha rolado recentemente que mereça ser celebrado. Uma conversa dentro. Graças a Deus as coisas boas, né, têm superado as coisas ruins, né? Uma das coisas boas, né, que merece ser celebrada é o aniversário da minha filha hoje, né? Fazem 12 anos. Eba! Feliz aniversário! Outra coisa boa, né, que eu tô faltando 2 dias para me ser vacinado, né? Eu tô contando os dias, horas, os minutos para isso. Enfim, né? Eis aí as coisas boas. As coisas boas de exemplos que eu vi foi que muita gente, apesar que ficou desempregado, mas desabrochou um dom, né? Muitas pessoas descobriram um dom de ser um grande empresário, né? A maioria perdeu seu emprego, mas achou a sua empresa, né? Descobriu a sua empresa. E eu vejo muito nos noticiários pessoas que abriram grande empresa durante essa pandemia com alimentos, com roupas, com artesanato. E eu fiquei muito... foi uma coisa muito gratificante, né? Que serviu de exemplos para quem não tinha aquele dom e não tinha conhecido ainda. Então, é isso, eu celebro isso. E também estou celebrando hoje mais uma primavera da minha menina mais nova, né, que é tanto menino que a gente tem. Então, é isso aí. Estou celebrando isso hoje. A minha conversa dentro é irônica, mas é assim. Quando não é? É uma ode ao soluço. A minha conversa dentro de hoje é a paz que um soluço, uma crise de soluço prolongada nos traz. Assim, o quanto a sociedade fica melhor com uma pessoa não podendo falar merda porque está com crise de soluços. Então, hoje glória. A minha conversa dentro é glória ao soluço. Amém. Eu acabei de entrar na benfeitoria, né, para o coletivo África Ité, para o lançamento do primeiro CD depois de 12 anos de grupo. E, gente, eles já estão faltando bem pouquinho para bater a meta. Bem pouquinho. Então, entra lá no Instagram do coletivo, tem um link na bio e faz a sua benfeitoria. Bem, a minha conversa dentro vai para o Festal, a 6ª edição de Artes Cênicas de Alagoas. Estão com as inscrições abertas. É um festival lindo, totalmente organizado pela classe artística, pelos coletivos, por artistas, por atores. É demais. Então, entra nessa roda e gira. Entra na roda e gira, gira. Então, acho que a gente puxa agora os merchan topado. Josi e Diego também estão lá na pracinha do Jacintinho, do Mirante do Jacintinho. Cantinho do Mirante! Arrasou! Bem, a gente já está chegando ao final do nosso episódio, mas eu vou relembrar que a gente continua aguardando a sua participação. No último episódio dessa série, a gente vai fazer um especial sobre histórias de família durante a pandemia. E daí a gente quer te ouvir. Manda o seu relato.
Pode ser pelo ateliêambrosina@gmail.com, pela nossa página do Facebook, pelo Instagram, Ateliê Ambrosina, ou até nos comentários do YouTube. Fala que a gente quer te ouvir. Como está sendo passar por tudo isso por aí? Bora conversar?